Oi, gente! Eu sou a Nick e eu sou patrimônio histórico dessa igreja. E este é mais um Smilecast. Esse Smilecast é muito especial, que eu estou aqui com duas pessoas muito importantes para mim. A minha colega apresentadora de hoje. Fala, galera, aqui com vocês, Roberta Saraiva, irmã da Nicole Saraiva. E hoje, quem nós vamos entrevistar? Neuza Saraiva. Quem? E eu sou Neuza Saraiva, mãe da Roberta Saraiva e da Nicole Saraiva. Esqueceu o nome do filho preferido. E o filho do meio, Igor Saraiva. Esse Smilecast é especial, nós vamos falar a respeito da vida da minha mãe enquanto missionária, né? Minha mãe é missionária na África já tem um tempo. E muita gente pergunta pra gente como que é o trabalho que ela desenvolve lá, como que é pra nós, né? Como que foi pra ela a ida até a África. E hoje a gente decidiu fazer esse Smilecast especial para que você saiba um pouco mais a respeito de como é a vida de uma missionária e quais são as dificuldades, as alegrias. E a pergunta que todo mundo me faz, mas por que tua mãe foi para a África, né? Mas antes, mãe, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Quem é a Neuza? Da onde que veio? Para onde que vai? Bom... Fica à vontade, é como eu sei que você fica nervosa. E aqui é que nem a gente optou por fazer esse Smilecast. Desde que a gente conversou sobre fazer o Smilecast com você, por trás das câmeras, a gente falou de fazer eu e a Rô, porque você fazendo com a gente como filhas, primeiro que ia ser uma honra, porque isso vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube. Vai ser algo que nós acreditamos vai ser assistido pelo mundo todo, pelos nossos amigos de Moçambique, pelo pessoal do Haiti, pela nossa família. Alô, Maranhão, assiste nós aí também. Exato. Então, por todo lugar que nós passamos, e não poderia ser diferente. Então, fica à vontade, você tem liberdade para falar o que você quiser, e a gente quer que você relate quem é Neuza Saraiva, como que começou. A gente vai estar aqui discorrendo tudo sobre relacionado a missões, a missionária Neuza Saraiva, até como chegou à África, mas o início disso, né? Sua conversão, sobre nós, sobre família, o que você se sentir à vontade para falar. Beleza. Bom, eu sou Neuza Saraiva, dos Santos, sou mãe de 3 filhos e tenho 3 netos. Tenho 2 noros e tenho uma nora. E a minha conversão foi em 2002. Naquela época eu morava lá em Balsas, no Maranhão. Foi um momento de muita alegria, mesmo em meio a tanto sofrimento, que um momento difícil da minha vida, aonde Jesus, eu falei, ele teve encontro comigo, eu tive encontro com ele, e ali foi selado uma nova história para a minha vida. Eu acredito que ali começou tudo o que Deus tinha para a minha vida, para a vida de vocês, porque não foi mudança só para a minha vida, mas para a vida da nossa família, né? E eu vejo assim, hoje olhando para trás, ver tanta coisa que passou, e tão lindo que é também ver o caminhar dos meus filhos, dos meus netos, né? Todos nós juntos. E também aí tem meus irmãos, sobrinhos, e assim, outras pessoas que foram se aproximando, tendo contato com esse Deus que me resgatou e foi resgatando outras pessoas. Muitas vezes a gente usava, né, como um termo de brincadeira, de arame farpado. Eu vejo hoje esse arame farpado e os lugares que a gente ia passando e pessoas sendo agregadas a nós, a nossa amizade, ao que nós podíamos passar. Aquilo que nós tínhamos, que Deus deu para nós, a gente passava para outras pessoas. E as outras pessoas ficavam curiosas de saber o que era aquilo que nós tínhamos, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tanta desavença. Parecia que o mundo estava caindo na nossa cabeça, mas nós tínhamos segurança, que era segurança em Deus. Então, as pessoas não conseguiam entender isso. E queriam, como é que eu vou dizer,
queria ter essa sensação, queria sentir o que nós sentimos, que é uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, mesmo no meio de situações difíceis. Muitas pessoas realmente conseguiram e sentem até hoje a mesma coisa que nós sentimos. Se aproximaram de Cristo, né? E mudou a vida, teve mudança de vida. Acredito que no começo foi isso aí. Eu lembro de algo no início da sua conversão, não sei se a Nicole vai lembrar que ela era bem nova. Que logo que você se converteu, que você experimentou do amor de Deus, foi algo tão contagiante que realmente por onde você andava, você demonstrava o amor de Deus. Eu lembro que na época em Balsas eu participava do grupo de capoeira e a gente se reunia nas praças para fazer as rodas de capoeira. E você sempre estava atenta e sempre dava atenção para aquelas pessoas que estavam ali. E eu lembro que às vezes chegavam pessoas que moravam nas ruas, mulheres dependentes químicas. Eu lembro muito forte nisso, né? Eu não conhecia Cristo ainda, mas eu conseguia ver o amor de Cristo através da sua vida. Você acolhendo aquelas mulheres, né? E você tem uma história de amor, de cuidado depois da sua conversão com pessoas que necessitam desse amor de Cristo, né? Uma passagem forte, né, da sua vida foi o tempo que você esteve na casa de Sara, né? Queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente e ouvindo o que é a casa de Sara, né? E como que foi o tempo que você passou lá? Então, a casa de Sara é uma comunidade terapêutica da igreja, nasceu dentro da Igreja Batista Nacional de Sorriso, e eu fui convidada a participar do grupo, né? Fazer parte do grupo das coordenadoras. Fomos para Campinas, me preparei, tive conhecimento. Acho que nós ficamos 10 dias dessa preparação. E na época, quem me convidou, quem falou comigo a respeito disso, foi a Sara Kemi, né? Que era minha amiga, e que eu lembro assim com muito carinho, muita saudade. E eles me deram, na realidade, 2 dias para pensar se eu queria ir ou não. E eu lembro que eu cheguei em casa, conversei com a Nicole a respeito disso, conversei com você, com o Igor, e me incentivaram. E fui para Campinas, fiz o curso, fui trabalhar na casa de Sara, e ali era um lugar onde a gente só cuidava realmente de mulheres, mulheres usuárias, né? Mas muitas delas, elas vinham para a casa de Sara completamente destruída, porque era abuso, era agressão, e elas eram muito novas. Era como se fosse uma casa de acolhimento para mulheres que tinham algum tipo de dependência química, né? E eu lembro que, às vezes, a gente pensa, pelo menos eu tinha essa imagem, que eram só as meninas novas que passavam por esse tipo de situação, né? Tipo, saindo da adolescência, entrando na juventude. E na casa de Sara, eu lembro que teve acolhimento para mulheres também com um pouco mais de idade, né? Um pouco mais maduras. Sim, várias mulheres, né, mais maduras, passaram por ali. E tem uma que eu sempre vejo foto dela no Facebook, tenho contato com a maioria delas e sei que elas estão limpas. E eu fico muito feliz de ver, principalmente essa, que já é avó, e ver que ela está bem. Passou por aquilo pela casa, teve um encontro com Deus, porque nosso trabalho, na realidade, era apresentar, né? Cuidava dela, sim, em relação à dependência, elas entendiam o que significava, mas o fator principal para a mudança de vida era o amor de Cristo pela vida delas. Porque a partir do momento que elas entendiam o tão valorizada que elas são, tão especial que elas são para Deus, havia uma mudança. E elas iam mudando gradativamente. Nós nunca usamos comprimido, qualquer outro tipo de remédio para dormir ou para deixar, mesmo quando estava
na abstinência, a única coisa que a gente usava era conversar. Então a gente separava um tempinho, ia conversar, elas partilhavam e passavam por aquela situação, né? E tinha o tempo de que a família ia visitar, também era muito, muito bom de ver aquilo, né? E teve umas que não quiseram dar continuidade ao tratamento. Infelizmente, essas que não quiseram terminar, que eu tenho conhecimento, 3 morreram, muito triste, né? Como foi o fim delas, mas elas não quiseram. Agora, e outras que não quiseram terminar também, estão por aí. Mas aquelas que concluíram o tratamento e foram até o final, essas experimentaram uma nova vida. E têm uma vida completamente diferente hoje. E eu vejo que tem umas que eu também tenho contato pelo Facebook, mudaram de vida completamente, casaram, constituíram famílias e através do amor de Cristo puderam ter as vidas transformadas, né? Não, a Casa de Sara foi algo diferente por ser com mulheres, né? Porque era algo que a gente tinha aqui em Sorriso mistas e principalmente com homens, né? E a gente sabe que, eu não me recordo quanto tempo que a Casa de Sara existiu, foram 4 anos, 5 anos? De 2010 a 2000 eu acho que 2015, por aí. Mais ou menos por aí, né? Nós temos plano de retorno da Casa de Sara, né? Em sede própria, em breve. Mas é algo que nasceu no coração de Deus, né? E não... nós seguimos sempre algo na direção de Deus e não em nós, né? Algo que início e fim para Deus. E eu vejo que também muito do que Deus faz através da sua vida, que também reflete em nós, vem da direção dele, né? A gente vem falando aqui, né, nesse podcast de tópicos, né? De coisas, de relatos, porque após a Casa de Sara, o que você fez depois disso? O que veio na sua vida depois da Casa de Sara? Então, depois que eu saí nós suspendemos, na realidade, as atividades da Casa de Sara, eu fui trabalhar no serviço social da igreja. Que na realidade, desde que eu cheguei em Sorriso, em 2004, era algo que eu já fazia, né? Naquela época, nós éramos em pouquíssimas pessoas, eu acredito que no máximo 40, num templo muito pequeno, né? Gente, se eu sou patrimônio histórico dessa igreja, vocês conhecem a mãe do patrimônio, entendeu? A mãe é o princípio, o partido disso. Então, era algo que tocava no meu coração, vendo aquelas situações. Eu muitas vezes passava ali na praça, né, na Praça da Juventude, e eu via aquelas pessoas, muitas vezes, abandonadas. Ao meu ver, era abandonada. E eu, principalmente, às vezes, tinha família, eu sentava lá e conversava, levava um alimento. Então, já assim. E até antes da Casa de Sara existir, eu muitas vezes sentava lá na praça, junto com mulheres usuárias de droga, tinha os alcoólatras, fui pedindo casamento várias vezes. Algumas vezes atualmente ela está com estado civil solteira, mas é por escolha, tá? Porque vários daqueles rapazes que ficavam na praça já tinham pedido ela em casamento. E eu lembro que, na verdade, as pessoas que estão na rua, na verdade, hoje eu particularmente vejo poucas pessoas na rua em Sorriso. Mas eu lembro que alguns anos atrás tinha muito. E o que eles queriam, às vezes, não era comida, porque a comida consegue-se fácil. O que eles queriam, às vezes, era uma palavra. Né? Queriam alguém para escutar um pouco da história deles, alguém para orientar. E era um trabalho muito bonito. Eu lembro que você não tinha vergonha. Chegava e sentava e conversava e tratava eles como pessoas mesmo, que às vezes a gente passa por pessoas na rua, né? E o que eles querem é ser vistos como pessoas mesmo. E então, igual você falou, depois foi pro serviço social e a gente foi aprendendo a dividir essa mãe, né? Desde a Casa de Sara, e depois surgiu a mãe dos haitianos, né?
Que aí a gente de vez, a mãe deixou de ser mãe de 3 e virou mãe de um monte. Um monte. Que surgiu os haitianos. E conta pra gente, né, de uma forma, como que surgiu a IBN haitiana, né, dentro da nossa igreja, que também teremos um Smilecast com o pastor Emanuel em breve. Uhum. Sim. Opa! Então, quando eles vieram, né, para a igreja, para congregar na Igreja Batista, eu recebi um convite do pastor Neto, que eles estavam vindo e que era para eu, né, para eu cuidar deles. O cuidar deles, na realidade, naquela época, era ir lá abrir o templo para eles de manhã, Nicole ia comigo, para ligar o som, organizar o microfone, organizar todas as coisas. No começo era eu, o pastor Lucas e o Parrom. Então era essa responsabilidade. E eles começaram a me chamar de mãe. No começo eu achava estranho aquilo, né? Mãe, e um respeito muito grande por mim. E a gente começou a ter mais intimidade, a entender mais, ver aquelas mulheres, aquelas crianças, e a gente tinha dificuldade naqueles, né, falava o crioulo, francês e muito mal o português. Nossa. E eu sabia pouquíssimas coisas de francês, que era o que eu tentava enganar para poder me comunicar com eles. E eles amavam também, e foi surgindo realmente a mãe deles, né? Que muitos, a maioria, continuam e me chamam de mãe, que eu sinto privilegiada por isso. Mesmo igual eu falei naquela época, não entendia. Tem um dos filhos, que ele é enorme, ele me conta onde foi, ele vem com aqueles braços enormes, me abraça, mãe, e é muito gostoso ser mãe deles, né? E foi assim, pastor Emanuel, com a dificuldade do nosso português, aquelas mulheres que precisavam de ajuda. Então, a gente foi conversando, quando havia necessidade, eu estava junto, às vezes levar uma das mulheres no hospital, socorrer com cesta básica, o que era necessário para que eles se sentissem bem numa terra estranha. Porque tudo era novo, tudo era estranho e era muito difícil, né? Eu acho que até o olhar das pessoas era estranho. E nós não estávamos acostumados com tanta gente falando outra língua na nossa cidade. Então, teve isso, mas também tudo se encaixou. Eu vejo que foi uma escola para mim, né? Continuo até hoje auxiliando em tudo que eu posso e sendo mãe deles, de muitos haitianos. Isso, e hoje vó, né? Vó dos haitianos também. Tem vó. E dentro da Igreja Batista aí surgiu a Igreja Batista Nacional Haitiana. E você falou, eu lembrei que eles se tornaram como os hebreus dentro do Egito. Eles se multiplicaram muito rápido. Você falou e simplesmente isso veio na minha cabeça. Que, de fato, quando a gente percebeu, a gente não tinha só... eu lembro muito que a gente tinha Emanuel, Nádia, Tikene, esse que é o seu filho, que eu não consigo lembrar o nome dele. O Jorge. E aí, de repente, um tinha esposa que tinha que trazer, daí a Nádia tinha 3 filhos, esposo, Nádia estava grávida, aí tinha que trazer, e aí eles foram se multiplicando, e aí eles se apaixonavam pelas pessoas que estavam lá no Haiti, aí eles tinham que trazer. Aí, verdade. Porque, né, e aí tem que trazer irmão, e aí nós fomos acolhendo e recebendo, e já tinha outros haitianos que estavam aqui, que já estavam no Brasil, e realmente eles cresceram muito, e hoje nós temos uns 200 haitianos lá. Por mais que teve uma época que eles foram embora, mas já voltaram, já aumentou. Né? E eles se multiplicaram. E a IBN haitiana, não consigo lembrar quantos anos a IBN haitiana tem. 6 anos. 5, 6 anos. Acho que é desde 2014. Então, ela tem 6 anos. Acho que foi. Uhum. Então, a IBN haitiana, ela é uma igreja dentro de outra igreja, onde os cultos acontecem normalmente nos domingos às 7.
ali no Espaço Inspira, se vocês quiserem assistir. Culto em crioulo e francês. Não tem tradutor, se vocês quiserem ver a experiência. Vai ser uma ótima oportunidade para aprender francês. Isso, a experiência é incrível. A presença de Deus é impactante. Por mais que a gente não consiga entender absolutamente nada, mas é a presença de Deus, porque Deus é único e é algo assim, da parte de Deus, é incrível o que eles fazem e o quanto isso transformou a nossa vida, né? E eles são extremamente amorosos, são extremamente educados e incríveis. Não tem outra palavra para dizer o que é essa experiência. E a gente falando aqui sobre missões, esse fato dos haitianos é uma missão tão diferente, né? É ao contrário, sabe? É ao contrário. Porque a gente não necessariamente... eu falo a gente como aqui nós três, família, né? A gente não foi no Haiti fazer missão. O Haiti veio aqui em Sorriso fazer missão com a gente. Né? A escola de missões veio aqui e como se Deus falou assim, e aí, vocês vão querer fazer missão ou não? Na prática. Vocês vão querer... Porque uma coisa que... vou contar um relato aqui, uma coisa que me marcou muito foi a gente vai chegar aqui na parte África da vida da minha mãe, mas eu lembro que de um retorno, não lembro que ano, minha memória é bem, bem ruim para alguns fatores, mas a minha mãe chegou da missão, deve ter sido lá pelo dia 22 de dezembro, e ela recebeu alguns vales de cesta básica do mercado para ela entregar, e ela ainda era meio que assistente social da igreja e tal, estava meio que em tradição. E ela recebeu esse vale. Ela chegou dia 22, era 23 de dezembro, era Natal, e ela foi ver os haitianos. E eles estavam numa situação um pouco complicada naquele ano. E nossa família estava nos esperando para a ceia do dia 24, no almoço do dia 24. Uma coisa assim, né? E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, filha, eu posso te deixar na casa do seu tio, mas eu preciso entregar esses vales. Eu preciso ir ver os meus filhos, eu preciso ir falar com eles. Eu olhei pra ela e falei, que Natal o quê? Vamos entregar esses vales. Pode beber um pouco de água, com vontade. Eu falei assim, que Natal o quê? Natal tem todo ano. Eu falei, não. Você lembra? Eu falei assim, não, vamos entregar esses vales. Porque eu falei assim, porque com que paz que eu vou ter de ir lá almoçar, sabendo que a gente vai estar com esses vales guardados. E alguém precisando. Né? E eles estavam precisando, sabe? E a gente tinha aquilo ali em mãos. E muitos nós fomos no mercado, compramos Sim, e levamos. nós fizemos. Gente, foi a maior festa. E aí você entende, que é isso que eu disse, que a missão dos haitianos, ela para nós foi um presente, é ao contrário, né? E aí eu fui entendendo, aprendemos muito com é melhor dar do que receber, sem dúvida, sem dúvida. E eu lembro do olhar dela para mim. Filha, se você quiser, eu te levo lá, te deixo lá e eu preciso entregar esses vales. Eu olhei e falei, quê? Não, capaz. Eu vou com você. Né? Eu falei, quê? Queria me deixar e fiz sozinha. Mãe, e esse seu contato com os haitianos, né? Essa sua missão aqui em Sorriso com os haitianos, pode-se dizer que foi, de certa forma, um preparo para ir para a África. Sem saber, né? Inconscientemente, acho que ela nem imaginava. Nunca. E como que foi esse chamado seu pra África? Não, você pode contar tudo. Porque a gente sabe... A gente sabe a história, né? Óbvio. Bom, Você pode contar, porque a gente tem tempo. Eu, na realidade, tudo isso que eu fazia, Casa de Sara, o serviço social, ou sentar com aquelas pessoas nas praças, e os haitianos, eu nunca vi assim como missão, sabe? Porque, na realidade, sempre que havia apelo na igreja, vinha pastor de fora, quem quer ser missionário? Eu estava numa vida tão confortável, eu nunca fui lá na frente, que para mim estava bom daquele jeito. Então, várias pessoas iam que queriam ser missionários, queriam ir para a África, queriam ir para vários lugares. E comigo era inverso, porque eu falava assim, eu tô na casa de Sara, ou eu estou fazendo tal coisa, tem meus filhos, tem meus netos, eu tô tranquila. E assim, já não sou tão nova para sair, para ir para outro lugar, fazer missão. O tempo agora é pendurar chuteira, me aposentar, curtir os netos,
Não sei se ia fazer tricô, crochê, alguma coisa assim. Mas eu não pensava, não almejava algo mais, né, em relação a isso. Mas sossego mesmo, isso que eu pensava. Então, em 2014, um grande amigo nosso, né, um profeta de Deus, pastor Pablo Luiz, ele estava para ir embora para fora do país. E ele me disse o seguinte, que ele queria ir lá na minha casa tomar café, que era para fazer um café, que ele queria se despedir, né, que ele estava indo embora. E eu fiz esse café, marquei o café. Fazia 2 meses que eu tinha mudado para aquela casa, né? O sonho da casa própria. É, casa própria. sim, Deus tinha me compramos dado a casa. casa. E as coisas ainda não estavam tudo no lugar, tudo organizado. E ele sentou lá, tomando café. Ele olhou assim, falou, irmã. E eu achando, falei, tá vendo é a bagunça que tá aqui, porque ainda tinha caixas e um monte de coisa. Aí ele falou para mim, eu falei, não, Pablo, tá, eu estou organizando. Aí ele falou, você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não vai ficar morando nessa casa. Essa casa não é sua. Eu falei, mas como? Se eu comprei, está aqui, Deus me deu. E eu fiquei muito brava com ele. Naquele momento, na mesa do café. Foi Já ele. liberou perdão para ele? Já, Pablo, você me perdoa, meu amigo. Pablito. Pablito, a gente ama você. Nós te amamos. Então, depois, um pouco antes dele sair de casa, despedir, estava ele e minha cunhada, né, Edmara. Aí ele, vamos orar, né, porque ele estava indo embora, despedida. E ele começou a orar comigo. E, na realidade, Deus começou a falar comigo através dele. E ali Deus falava para mim que me levaria para outros lugares, me levaria para outras nações e que ele me usaria muito. E que eu seria mãe de muitos. Então, para mim, aquilo assim tinha sido como se fosse um choque, uma outra realidade, algo que eu não estava esperando. Eu estava esperando arrumar a casa, organizar as coisas, que de certa forma já estava organizada, pensando no futuro dos netos, pensava muito no Pedro. Então, era isso que eu estava aguardando. Então, foi um susto muito grande quando ele disse aqui. Foi em 2014, né? 2014. Aí eu peguei e eu falava, né? Ainda estava na casa de Sara, que aquelas mulheres precisavam de mim, que elas iam morrer se eu fosse embora. Eu me lembro que ele falou que a casa de Sara ia fechar. Isso foi um susto. Ele falou que eu não estaria na casa de Sara. Então. O Pablo falou. Falou. Tanto o Pablo, como eu falo, tem o Pablo e tem o pastor Davi, que Deus usa muito na minha vida. Um fala, o outro confirma, um fala, o outro confirma. E Deus vem sempre fazendo isso na minha vida. Não que ele não use outros profetas, mas esses é o que Deus sempre tem usado para falar comigo. E depois eu saí, ele foi embora. No outro dia, fui conversar com o pastor Neto, né? Falei, pastor Neto, vou lá conversar com ele. Esse papo tá de palhaçada. Não, falei. É absurdo. E a minha conversa com o pastor Neto, eu expliquei para ele a situação, né? E achei que o pastor Neto ia falar, não, né? Não é real. Eu fui nessa expectativa. Mas o pastor Neto disse, não, né? Pastor Pablo, na época, missionário, né? Profeta, e Deus usa muito ele. E nós vamos orar. E eu e o pastor Neto oramos, eu chorei bastante, né? E Deus começou a mexer comigo. Tanto que logo depois, aquelas mulheres que eu achava que ia morrer, Deus tirou a casa de Sara da minha mão. Nós suspendemos as atividades dali. E pastor Neto falou também, Neuza, existe um pastor de missões, que é o pastor Marcos. Ele está viajando, quando ele chegar de viagem, você vai lá conversar com ele. Falei, tá bom. E eu lembro que naquele meio tempo, nós tivemos o primeiro Festa do Rei, que vieram o pessoal lá de Moçambique, pastor Ivo, pastor Maposse, e veio, acho que uma banda, várias coisas. E eu fui tentar me aproximar, achava tudo muito estranho.
mas a missionária Luciana também estava. Então, eu conversei com ela e vi muitas dificuldades para ir para outro lugar e tudo. Mas eu esperei o pastor Marcos chegar, fui na casa dele conversar, já cheguei chorando, porque Deus já estava falando comigo. E falei tudo que tinha conversado com o pastor Neto. O pastor Marcos falou para mim sobre missões, sobre África, sobre Moçambique, o que tinha lá. Naquela época você já cuidava, né, do apadrinhamento, do Via África. Você era muito envolvida. Era Missão Rapalho. Missão Rapalho, você era muito envolvida. Mas eu só era ali de fora, né? E aí eu me lembro, quando eu estava saindo da casa do pastor Marcos, pedi que ele e a pastora Sônia orasse por mim. E eu ajoelhei no tapete da casa deles. Eu falo, ninguém deixa o pastor Marcos com a mão na cabeça, porque é algo inexplicável que acontece. E quando eu ajoelhei, que ele colocou a mão na minha cabeça, Deus encheu o meu coração de amor por aquela nação. Uau. Por aquele povo que eu não conhecia. Era algo assim que não tem explicação. A sensação até hoje é muito viva na minha mente. E ali eu tinha certeza de que tudo o que havia sido profetizado na minha vida era real. Né? Era real. Mas mesmo assim eu relutei. Eu lembro. Eu relutei. Né? Eu tava. Eu achava assim, mesmo eu falava, acho que Deus se enganou, porque eu não tenho mais idade para isso, né? Não tenho mais idade. Sempre eu me apegava nisso. E na profecia do Pablo, Deus falava que ele ia restituir saúde, ele que ia cuidar, ele que ia fazer acontecer, né? Mas a gente, muitas vezes, fica com... Era algo tão grandioso que eu falei, me assustei. Então, que Deus podia fazer, eu não tenho dúvida que Deus possa fazer, mas eu achava que poderia fazer na vida de outra pessoa, não na minha. Mãe, eu lembro que um pouco antes de você ter esse chamado para a África, eu lembro que você não tinha perspectiva de coisas novas na sua vida. Eu lembro que você planejava, daqui uns anos eu vou me aposentar, porque eu já tô com uma certa idade. E não tinha sonhos. Eu lembro que uma vez você virou para mim e falou assim, filha, eu não tenho mais sonho, eu já consegui a minha casa, né? A minha vida era poder educar os meus filhos, vocês estão grandes, a Nicole tá fazendo faculdade. E então eu já consegui o que eu queria. Eu lembro que você achava que ali você já estava realizada. E algo que ficou muito forte em mim, que eu gosto de comentar e conversar com as pessoas a respeito de como que esse chamado seu para ir para a África, né, esse seu chamado missionário, como que ele te fez bem, eu pude ver você voltar a sonhar e a planejar. Às vezes eu ouço você falando dos seus planos, dos seus projetos, eu falo, gente do céu, pelos planos e projetos que ela faz, ela vai viver até os 150 anos. Com certeza. E é muito bom ver você sonhando, né? E às vezes a gente vê pessoas muito mais novas do que você, ou que tem mais ou menos a sua idade, que já desistiram de sonhar, que falaram, não, já consegui o que eu queria e eu não tenho mais por que sonhar. Comenta um pouquinho a respeito disso, dos seus sonhos. Então, voltando ao que você disse, realmente não tinha mais, né, o que pensar, porque eu falei, para mim estava tranquilo, casa, a vidinha sossegada, não tinha muito dentro da igreja, tudo tranquilo, né, os filhos, mas a partir do momento desse chamado, dessa certeza, né, que Deus tinha planos para a minha vida. Eu não tinha, mas Deus tinha planos para a minha vida. E sendo sabedora que tudo está no controle dele, tudo é ele que faz do jeito que ele quiser, então se ele me chamou, ele disse que ele ia cuidar, então os sonhos voltaram, começou a brotar, eu imaginava, né, já podia imaginar estar em outro lugar, ali eu falo assim, ali atrás ali do oceano, logo ali, que para mim hoje eu vejo dessa forma, algo que para muita gente é tão longe que eu não vejo mais dessa forma. Né? Para mim, eu vejo que é muito perto. E
E quando, na primeira vez, quando o pastor Marcos foi, que ele pediu que eu arrumasse a documentação e tudo, mesmo assim, eu com medo, né, tive medo de ir, eu ainda falei que não, e fui, arrumei desculpa de documento, que eu tinha que atualizar a documentação, e eles fizeram essa viagem, eu não fui. Mas eu estava lá na praça, né, passando pela Praça da Juventude, e eu ouvi muito nítido Deus falando comigo, né? Quando eu fui consagrada diaconisa, que eu faço também parte dos oficiais dessa casa, eu lembro que o louvor cantava um louvor que é Sonda-me, né? E ela fala, usa-me. E naquele dia que eu fui consagrada, eu chorava muito, eu pedia para Deus que Ele me usasse da forma que Ele quisesse, onde Ele quisesse, mas ela achava que era usar aqui em Sorriso, aqui pertinho, nunca podia imaginar em outro lugar. Então, eu atravessando ali a praça, Deus falou comigo. Quando eu fui consagrada, Ele falou, você falou para mim, usa-me aonde quisesse, como um farol. Então, Deus me trouxe à memória tudo aquilo que, em forma de uma canção, tinha sido uma oração. E Ele me disse, chegou a sua hora. Então, como foi algo tão profundo, aquilo que Ele falou comigo, eu não tinha mais como dizer não, porque eu havia, de fato, ouvido o chamado. Então, ali foi assim, extraordinário o que aconteceu. De repente, a documentação saiu tudo rápido, o visto saiu rápido, tudo que eu achava que ia demorar muito tempo. E quando eu me vi, eu estava lá em Moçambique. Como que foi, assim, a primeira viagem que, gente... Você viu o leão? Eu vi leão. São 8 horas de viagem. Então, São 8 horas de voo, né? Pelo então menos. essa primeira viagem, nós somos uma turma muito... Acho que nós somos em 12, 13. Conheci pessoas no aeroporto de São Paulo, né? Pastor Bruno, que faz parte do Via África, pastor Reginaldo Guerra, Renata, e várias outras pessoas. Valtinho eu conheci depois, na outra viagem. Né? E conheci a pastora Thaís, esposa do pastor Bruno, né? Que hoje eles moram nos Estados Unidos, não me lembro bem a localização, mas estão lá. Oi, pastor Bruno, oi, Thaís. E nós nos conhecemos no aeroporto. Então, até ali em São Paulo, tudo era muito, né, fácil. De repente, nós já estávamos lá em Joanesburgo. E engraçado que do Sul, tá tudo bem? Tudo bem. E assim, eu entrei no avião, eu dormi. Aconteceu um episódio lá, né, no avião, que uma moça, ela teve uma possessão ali, né? Dentro do avião? No avião. Você não sabe? Não, não lembro dessa história, não. Diz que viajar com a minha mãe é muito bom, porque ela entra 8 horas, ela dorme daqui. É o som ela dorme em São Paulo, ela acorda na África do Sul. Então, assim, nós é ótimo. Tinha vários, que nem eu falei, tinha vários pastores, né? Tinha outras. Ela deixou para os pastores o serviço. Então, teve uma situação de alguém ter passado mal lá, né? E eles tiveram que expulsar Satanás, que queria viajar, ali não era o lugar dele. Cara, e quando ele caiu na Terra, Nesse caso, ele caiu no oceano? Provavelmente. Se afogou lá em algum lugar. Muito bom. Eu sei que eu acordei, aí eu olhei assim. A Renata não estava do meu lado, que era minha companheira. Falei, aí vi o pastor Marcos sentado em outro lugar que não era a poltrona dele. Meu Deus. Ele e outro pastor, não me lembro quem que tinha viajado do lado dele. Mas tudo muito esquisito. Que eu só fiquei sabendo desse episódio em terra. Só em terra. Eu fiquei sabendo do que tinha. E vi umas médicas, tinha umas médicas que elas eram
Como que é aquela Será que é missão? Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras. Mas aí foi quando eu, né, fiquei sabendo, né, o que tinha acontecido. Aí nós paramos no lugar, pastor Ivo e pastor Xavier foi nos buscar e nós atravessamos ali para ir para Moçambique por dentro do Parque. por terra, Parque. por terra. Não é o Gruger, não é? É. Nós passamos por ali, Tá que é Gruger que fala. é Kruger. E nós passamos por ali, fomos por terra e foram falar assim, eu não me lembro que uma van, né? Que lá uma van e eles levaram outro carrinho atrás para poder caber as malas, porque nós estávamos em muitos. E ali nós passamos o dia todinho, andando, não fazendo tour, não era nada disso. Safari, cara. Que Deus o livre. Mas andando ali por dentro para que a gente conhecesse, né? E assim, era Assim, eu sou do muito Mato Grosso, longe. tô acostumado. Ali eu não dormia, aí não tinha como dormir, né? Mas assim, e era muito agradável, porque eu já conhecia o pastor Ivo e o pastor Xavier, que eles tinham estado aqui, né? Eu sei que nós passamos o dia inteiro naquela viagem, E inacabável. nunca chegava. Nunca chegavam. Parecia as Longe. viagens que a Mas gente os fazia quando bichinhos? era criança. Já chegou, mãe? Não, já Não. chegou. Pela estrada, Mas os assim. bichinhos? Então, pelas estradas, tinha os bichinhos, Não aqueles tinha? bichinhos, uns elefantes, uma girafa. Tinha, olha, macaco, tanto macaco. Eu nunca tinha visto tanto macaco na minha vida. Nós paramos, né, no meio desse parque, por ali tem um lugar que o pessoal que vai viajar, vai passear, eles ficam ali. Nós paramos ali para. O Geisimar também está nessa viagem. Esquecemos nosso amigo Geismar. Geisimar, você está nessa viagem. Aí nós paramos lá para almoçar e eu via de longe um monte de hipopótamo. A gente, realmente, Existe. a África tem esses bichos que eu só via No Madagascar. na Madagascar só tem foto, lema. na televisão, e era algo assim muito lindo. E que eu via, em tudo que eu olhava, que eu via isso ali, a mão de Deus, a perfeição de Deus, Mãe, naqueles animais todos que ele fez. E quando você chegou nessa sua primeira viagem, você foi para qual cidade? Nós chegamos em Maputo, Que é a capital de Moçambique. capital de Moçambique. E para mim também era algo assim estranho. Nós chegamos já, primeiro, todo mundo com muita fome. E pastor Marcos, né, falou assim para nós, que a gente tivesse cuidado com a comida, porque a comida deles é que talvez para nós fosse forte aquela comida, né, para que a gente tivesse cuidado. E eles já estavam nos aguardando, né, eles tinham feito, né, preparado uma janta para nós. E a gente fez uma filinha na porta, assim, tinha acho que 2 moças, uma com a bacia e a outra com uma jarra d'água, uma jarra assim, para lavar nossas mãos. Para mim aquilo foi muito constrangedor, né? É algo assim que eu não conseguia entender, que é algo cultural, mas para mim era constrangedor aquela situação. Então, uma vinha, a que estava com a bacia vinha com sabonete, a outra vinha, uma água morna e a toalha para que a gente secasse as mãos. E entramos naquele lugar onde ia ser servido o jantar, né, pastor Maposse, pastor Ivo, nós ali parecia que nós éramos, né, celebridade. Oh, Deus, nós somos todos iguais, né? Então, para mim, isso era constrangedor. Eles nos colocaram numa situação muito acima do que eu sou, que nós éramos, né? Nós somos, que nem eu falo assim, todos nós temos a mesma, né? Não há diferença. E jantamos, depois nos levaram para uma acomodação. E eu confesso que quando eu fui, que muitas pessoas se preocupam o que você vai comer, onde você vai dormir, isso para mim não
desde que Deus falou comigo naquele dia ali na praça, não era algo que me preocupava. Eu nunca me preocupei em nenhuma das viagens, o que eu vou comer, onde eu vou dormir, como é que vai ser. Não vem ao meu coração de jeito nenhum, porque eu sei que Deus tem tudo preparado. Como vai ser, eu não sei. Eu já dormi em cima de esteira e para mim foi, sabe, muito bom. E Deus cuida. E assim, eu falo, o melhor Deus tem para nós. E nessa missão, nesses lugares que eu tenho andado, o que eles fazem, as pessoas fazem, eles dão o melhor para nós, né? O melhor para mim. E o melhor que eles têm é aquilo que eles têm para oferecer. E eu agradeço a Deus, cada lugar que eu vou. Que teve, e nessa primeira viagem, ficamos uns dias ali em Maputo, né? Fomos na igreja, fomos fazer visitas, e para eles era uma honra recebendo os missionários do Brasil. E eu falar, gente, nós somos todos tão iguais, né? Mas para eles era algo sobrenatural. Eles já conheciam o pastor Marcos, acho que conhecia o pastor, não sei se conhecia o pastor Reginaldo, mas assim, para a gente, a forma que nós somos tratados era fora do comum, né? E tem alguma... você começou a fazer as viagens a partir de 2015? Algo assim, né? Essa primeira viagem foi em 2016. 2016. E nós estamos... foi até 2019 que você viajou, né? E tem alguma experiência, assim, que eu falando aqui, você lembra? Alguma que te marcou? Que você pode contar pra gente? Várias. Posso falar as várias? Pode, fica à vontade. Então, essa primeira viagem, daí nós viajamos para Beira, né, que fica muito distante de Maputo. Viajamos para Beira e lá nós fomos em vários lugares. Só que quando eu cheguei em Beira, e eu falava assim, chegamos à noite também. Aí eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu lembro que quando eu desci na igreja de Beira, eu fui envolvida com uma emoção muito grande, algo sobrenatural, né? E eu só chorava. Deus falava muito forte comigo. E eu me lembro que eu estava do lado, né, da esposa do pastor Bruno, a pastora Thaís, e ela olhava para mim, ela sorria, porque ela sabia que Deus estava falando comigo. E porque, mesmo Deus tendo me levado para lá, eu não sabia quais eram os planos dele. Então, eu fazia a prova com ele, né? E ficamos uns dias em Beira, e eu falava, né? E eu usava, e Deus, se era a vontade dele, que Deus está ali, Deus falava que era, ele usava para confirmar. Eu acredito, depois de Beira, nós fomos fui conhecer Rapale, né, onde nós que é onde tem o refeitório, né? O primeiro refeitório da Missão Via África. Nasceu ali em 2010. Aí nós fomos, aquelas crianças estavam nos aguardando no aeroporto, coisa mais linda, cantando, e falavam que nós éramos bem-vindos. Essa, sim, uma emoção muito grande. E fica 20 quilômetros de Nampula. E nós fomos para lá. E eu falei assim, todo o tempo Deus falava. Fizemos essa viagem. Aí nós fomos para o aeroporto, já passou o tempo que nós ficamos ali com uns 3 dias. Não, dali nós fomos para outro lugar. Fomos conhecer um lugar chamado Nacacanha. Que quando nós chegamos lá, nós levamos um lanche, né? Estava eu, a pastora Thaís, o pastor Bruno, um pastor de lá, porque eles falam Macua, aprendi que lá é Macua, que na época eu não sabia nem o que era, então ele era um tradutor e tinha que ter outro tradutor de lá também, porque um não falava, o outro o mesmo idioma, na realidade, os dialetos. Os dialetos, né? Os dialetos. É como se fossem pequenos idiomas de acordo com a região, é isso, né? E eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi você, o pastor Marcos comentou,
que algumas famílias têm dialetos próprios, né? Certo. A nossa, inclusive, tem a gritando. Gritando, é o dialeto gritante. Segue Isso. e volta pra África. Tava tão bem. E falamos, né, com as mãos, nós também, né, nossa família até gesticulamos. Mãe, uma curiosidade que muita gente me pergunta, né? Fala assim, nossa, mas a sua mãe mora na África. Fala, mora. E fala bem o idioma? Não. Muito bem, ela fala bem o idioma de Moçambique, porque o idioma de Moçambique é Português de De Portugal. Portugal, existem umas palavras diferentes. Não, às vezes ela tá no telefone conversando com eles, ela fala umas palavras lá que eu fico em casa rindo, né? Que eu Você já falo, percebeu quando ela volta da África, ela fica com sotaque português de Portugal? Ela fala que não, ela fala não. Não, às vezes Mãe, ela você tá lá, fala ela tá em igualzinho casa, ela português. fala umas palavras que eu não... Então vamos voltar lá para essa aldeia que nós somos. Na cacanha. Volta pra aldeia, na Roberto. Aí quando nós chegamos lá, aquele dia eu ia me vestir de palhaça. Eu tinha esse ministério nosso, né? Trupe. A Trupe da Alegria, que eu era uma das palhaças. Muito prazer. Eu sou Faísca, Eu sou fumaça. a fumaça. E eu não sou palhaço, porque eu não tenho cara de palhaço. E depois, quando nós chegamos, as crianças se esconderam no mato. Fugiram, sumiu tudo. De longe, nós tínhamos visto aquelas crianças. Desapareceu. Criança, gente grande, todo mundo. Aí falaram, porque eles não tinham contato com brancos. Aí eu falei, bom, vou me vestir de palhaça, aí que o trem vai ficar pior ainda. Vai ficar complicado. Meu Deus, foi pra alegrar as crianças, não conseguiram nem dormir aquela noite, né? E depois, o rapaz que foi com nós, que era daquela região, o Zeca, eu acho que é esse o nome dele, né? Ele hoje está na eternidade, né? Um dia nós nos encontraremos na eternidade com ele. E aí ele começou a chamar, né? Falando, né? Com essas crianças. Eu fui para uma casa, onde eu fui, me apresentei naquela casa, para uma mulher que não falava nada de português, estava com medo de mim. Meu Muito Deus. bom. E eu tentava gesticular, dizer para ela o que eu ia fazer. Nossa, Gente, imagina um africano tentando contar pro outro. O que aconteceu? Veio uma mulher estranha, vestida de uma coisa que eu nunca vi, e ela Branca. tentava falar comigo e eu não entendi. E Era loira. branca, loira. E eu precisava usar a casa daquela mulher para trocar de roupa. Aí eu peguei, fui, tentava explicar e ela não entendia o que eu falava e eu não entendia o que ela falava, ela muito tímida. Mas eu entrei na casa dela, entrei na Invadi a casa dela. invadi a casa dela, vesti uma roupa de palhaça, pintei a cara, mas eu tinha que ter muito cuidado também, porque quem usa esse tipo de coisas? Lá são os feiticeiros. É verdade. Então, aquela roupa toda alegre, toda colorida, para eles não fazia sentido nenhum, porque é assim que ele se veste. Ele se veste todo colorido. Eu só estava parecida com eles. Você só tava virando uma africana. Eu não porque estava diferente. Os tecidos africanos que às vezes a gente ganha, eles são bem coloridos, né? E quando a gente vê as fotos, né, que ela manda, tem algumas fotos no Instagram do Via África, depois você pode procurar e seguir o Instagram, compartilhar também. E você pode notar que as crianças também se vestem colorido. Então, era algo que para eles era normal, aquela roupa colorida. Eu estava parecida com eles, só a pele, que era diferente, e a cara pintada, que eu não pintei muito, porque eu lembrei em relação a isso, né, dos feiticeiros e tudo. Mas eu pus o narizinho de palhaça. E para essa mulher que eu estive ali na casa dela, eu tinha levado um espelho, que eles também não tinham, e lá tinha um espelhinho, era um estojo de maquiagem, eu dei de presente para aquela mulher. E eu lembro que ela colocou assim, para ela aquilo lá era um tesouro, algo muito precioso, né? Aí eu fui, quando eu cheguei, as crianças estavam em montinho assim, e foi distribuído pão. Até onde eu sei, aquelas crianças não conheciam pão. Nós levamos, eu não tenho certeza a quantidade exata de pão, não sei se foram 150 ou se foi 350, sei que era um saco de pães que tinha ali. E nós tínhamos colocado, né, presunto e mussarela, levamos pirulito para essas crianças, mas eu sei que foi a primeira vez que aquelas crianças comeram pão. E também a primeira vez que aquelas crianças tinham ganho um pirulito, chamado chup-chup, é o nome dos pirulitos lá. E as mães
ela chegava vendo as crianças, aqueles pirulitos, nem elas conheciam. Eu via elas escondidas, puxando para saber o que era aquilo que os filhos estavam ali. E eu tinha balão, enchia balão e tentava fazer brincadeira, mas era muito difícil essa comunicação com eles, porque a linguagem, a única coisa que eles falavam é macua naquele lugar. E eu falava português, então se tornou algo incomunicável, né? Mas o alimento conseguiu fazer com que a gente se comunicasse. E, assim, até o toque com eles era muito difícil de você... Eu gosto muito de abraçar, mas não podia, porque talvez para eles eu ia sequestrar e levar embora, né? Porque nós... Tem horas que dá vontade, não dá? Você manda foto de umas criancinhas tão bonitinhas. Existem lugares lá que nunca viram branco, e não sei se o pastor Marcos partilhou aqui, que eles acham que a gente vai pegar o povo lá, nós somos carnívoros. E vai comer. Então, nós, assim, a gente tem que ter certo cuidado, né? Para o lugar que a gente vai, porque ainda existe lugares que não nos conhecem, né? E, então, isso aí foi algo que marcou. E fizemos essa primeira viagem, e encerrando que nós estávamos indo, né? Já ia embora, ia para pegar um voo. Eu acho que nós iríamos para Zambésia. E no aeroporto, nós estávamos tudo lá, e tinha uma moça num lugar que vendendo refrigerante, tinha algo assim, também precário no aeroporto. E Deus pediu que eu fosse lá conversar com aquela moça. E eu cheguei naquela moça, ela falava português, e eu perguntei se eu podia dar um abraço nela. Quando eu abracei, eu falei, Jesus te ama. E essa moça começou a chorar. Aconteceu algo ali que só Deus sabe explicar. E eu falei sobre o amor de Jesus para ela, quanto que ela era especial, quanto que Jesus amava, e que Deus queria ser mais íntimo dela, né? Eu sei que ela chorava, e eu perguntei se ela queria que Jesus cuidasse da vida dela, se ela aceitava que Jesus tomasse conta da vida dela. E ela, chorando, ela falava que queria. Através desse abraço, ela, né, foi algo que ela sentiu muito forte, eu também senti. E eu chamei o pastor Marcos e outros pastores, eu acho que o pastor Bruno. Falei, pastor, essa moça quer entregar a vida dela, que Jesus cuide da vida dela. Eu falei, olha, ela está chorando, vocês me ajudem aqui. Então, ali foi onde ela aceitou Cristo como único e suficiente Salvador dela. Então, como nós havíamos passado também por uma igreja, eu peguei o número de telefone dessa moça e entrei em contato com o pessoal da igreja e pedi que cuidasse dela. E essas coisas foram acontecendo. E mesmo no hotel onde nós ficamos, eu conheci outras pessoas. Eu conheci uma moça que tinha ali no hotel, tipo uma vendinha, era casada com um muçulmano. E eu peguei, todo lugar que eu passava, que eu podia... Ia passando arame farpado, lembra que a gente falou no começo do podcast? Eu pedi o número de telefone, mas o que eu vi, assim, que eu sempre gostei muito de abraçar, infelizmente, a pandemia, de certa forma, me impediu de fazer isso, né? E esse abraço, eu creio que foi algo que Deus colocou em mim, porque muita gente, às vezes, não vai abraçando qualquer pessoa, mas para mim é algo que é como se falasse assim, vai lá. E eu vou e abraço, e eu sinto que é Deus querendo me usar através de um abraço. Uhum. Né? E eu conheci essa mulher, casada com um muçulmano, falei de Cristo para ela falava para mim, ela tinha uma sede muito grande, e no hotel, a camareira, e eram muitas pessoas que eu conhecia, e elas falavam assim, mas você é diferente. Teve lá, eu estava no hotel em Nampula, e eu peguei e falei, né, Deus falou, dê a sua sandália para ela, o seu tênis para ela. Eu falei para ela, né, falei, que número você calça? Eu sei que era um número diferente que o meu. Eu falei, mas você aceita meu calçado? Ela falou, sim, minha filha, né, tinha uma filha que calçava o mesmo número. Falei, Deus, o Senhor é fera.
E eu fui também, eu lembro que eu fui na feira, isso foi muito, algo assim que Deus fez comigo. Eu fui na feira comprar umas lembrancinhas para trazer, não sei, acho que a Roberta lembra disso, e eu achei lembrancinha para todo mundo, menos pro Azaf, porque a feira só tinha roupa de gente grande. E eu comprei uma bolsinha. As bolsinhas, elas são cheias de papel para ficar bem gordinhas, as bolsinhas. E eu fui muito chateada, porque não tinha encontrado nada pro Azaf. Você trouxe um boné pro Pedro, um vestido para mim, Acho um que boné pro Paulinho e uma bolsa pra Radassa. Pra Radassa. E pro Azaf, nada. Nada. Na minha mente era nada. E lá no hotel, eu peguei, organizando as coisas, eu abri a bolsinha. Dentro da bolsinha tinha uma camisa do tamanho que servia para o Azaf. Eu chorei muito, porque eu falei, Deus, eu sei que isso é obra sua. A roupa do Azaf. A roupa do Azaf. Então, meu coração se encheu de alegria, que eu estava muito triste, porque eu não tinha nada para trazer para o Azaf. E aí, fomos embora dali, e eu lá fizemos nossa viagem para isso. Fizemos nossa viagem para Zambésia, e lá também foi algo assim muito, muito marcante. Nós distribuímos em 2 equipes, né? Só tinha 2 carros. Então, uma para um lado e a outra ia para o outro. E de 2 em 2, a gente ficava 2, depois 2 e 2. E era muito distante, que a gente só voltava para Quirimane à noite. Então, eu não lembro quem ficava primeiro, quem ia por último e tudo. Mas quando a gente terminava a ministração, a palavra que a gente levava para aquele povo, eles vinham ofertar. Como era constrangedor receber aquela oferta que eles tiravam o melhor para nos dar. Eles traziam galinha, eles traziam laranja, mandioca, coco. O coco a gente já bebia ali. Cana. Como é que ia levar? Vai fazer o que com a galinha? Então, Mãe, e isso aí que você tá me contando é algo que me marcou quando você me contou, né? Eu lembro de você falando assim, filha, é constrangedor. Porque lá é tudo muito escasso. No entanto, eles ofertam, eu lembro de você falando isso muito forte pra mim. Eles ofertam com alegria. Mas, mãe, eu questionava, falava, mas mãe, como que eles podem ofertar? Eles não têm o que comer. E eu lembro que você falava pra mim assim, filha, eles descobriram que Cristo é o suficiente na vida deles. E que tudo aquilo que eles têm, além de Cristo, para eles é lucro. Então, eles não se apegavam, né, a aquilo que eles tinham. E eles entregavam, né, eles entregam ainda o melhor para Deus. E eu lembro também de você comentar, falou assim, filha, eles são, mostrando os vídeos, né, dos cultos, das cerimônias lá na África, e você falando assim, eles são um povo extremamente felizes, extremamente alegres, e mesmo sem ter tudo aquilo que a gente acha, né, que a gente julga necessário, eles têm a Cristo e eles acreditam que Cristo basta na vida deles. E isso me marca muito, né? Me marcou muito a respeito da parte da oferta. Eu lembro que você falou aí sobre as coisas. Eu nunca, nesse tempo de missões, tem muitas coisas que nos marcam, né? Que é o fato que a gente falou aqui, que ela deixou de ser mãe de 3, se tornou mãe de muitos. Nós aqui, eu até brinco que pra gente, eu escutava muito, você tá com saudade da sua mãe, tá com saudade da sua mãe. E eu sempre ria amarelo, porque, gente, eu vou confessar aqui no Smilecast, porque, gente, é muito difícil eu sentir saudade dela. Porque tem aquele versículo que diz, a paz que excede o entendimento. E é o que eu vivo. Não sei se eu posso dizer isso pela Roberta, mas... Porque por muitas vezes que eu busquei ela no aeroporto, eu buscava ela, eu sentava para comer com ela, eu falava assim, mãe, parecia que eu tinha jantado com você ontem. A sensação que eu tinha era a mesma. Porque ela podia passar 3 meses, as viagens longas dela, acho que teve a maior viagem que ela fez, foi às vezes de 9 meses, e a paz, ela excede o entendimento.
E as pessoas falavam assim, nossa, você tá morrendo de saudade da sua mãe. E eu ria e falava assim, as pessoas mais próximas eu falava, não sinto saudade. Porque era algo como eu conversava com ela e era a mesma coisa dela estar aqui. E a gente brinca, que eu falava assim, às vezes ela me mandava pra casa, 9 horas da noite, eu fazendo faculdade, ela falava assim, você tá fazendo na rua, tá na hora de você ir embora. Fuso horário, gente, são 6 horas de diferença. Eu falava assim, mãe, são 9 horas da noite, eu ainda tô fazendo tal coisa. Mas... Eu lembro, falando do fuso horário, eu lembro que ela me ligava, às vezes eu tava no trabalho, tipo, 3 horas da tarde, ela me dando bom dia. Eu, mãe, são 3 horas da tarde. Ou quando ela decidia acordar muito cedo, mas muito cedo não, ela acordava no horário dela. Mas a gente tava de madrugada, às vezes ela me ligava 5 horas da manhã. Ou tipo, agora são, deixa eu ver, peraí, agora aqui, vou falar aqui, né, dar esse spoiler, agora aqui nos Smilecast são 9h15, lá em Moçambique e Maputo são 3 horas da manhã. Ou seja, ela acordaria 3 horas depois. E aí ela falava com a gente como se, e aí a gente tinha essas coisas assim, era muito curioso. E principalmente isso, né, que essa paz que excedia, que sempre pra nós era isso, sabe? Que nós vivemos momentos, temos muitos testemunhos a contar sobre isso, sobre momentos que nós vivemos de passar muitas dificuldades. A ausência dela porque, gente, é uma mãe, né? A Bíblia tem vários versículos relacionados a essa relação entre mãe e filho, né? A gente tem, por exemplo, Samuel. O quanto Ana desejou ter Samuel e quando Deus deu Samuel para Ana, Ana entregou Samuel, né? E a nossa relação com ela sempre foi muito estreita. E eu falo, gente, quando eu terminei a faculdade, minha mãe foi embora. Saí de casa. Minha mãe saiu de casa e eu falava assim, eu brincava com ela e falava, eu que tinha que ir embora. E aí você foi embora fazer missão? Como assim? Eu falava assim, foi ao contrário. Mas foi Deus que fez isso. E eu tive 2 bancas de TCC, que nas 2 bancas ela não estava. Ela viajou 2 vezes no ano de 2017. Ela fez 2 viagens. E é uma experiência que eu conto aqui pra vocês, que é culpa do Pablo também, que nós amamos muito, muito ele. O Pablo foi uma pessoa que Deus usou muito pra falar na nossa vida. Deus sempre usou o Pablo pra falar conosco e tudo. E eu me lembro que, se não estou enganada, em dezembro, Deus sempre usava o Pablo pra falar. O Pablo sempre falava Deus, através da vida do Pablo, Pablo falava Deus, falava assim, eu sou o seu pai, eu sou eu que te sustento, não sei o quê. E aí eu lembro que o Pablo tava orando e tal, daí o Pablo em dezembro falou assim, eu sou sua mãe. Ele tava orando, eu até abri o olho assim. Eu sou sua mãe, aí eu abri o olho, olhei pra cara dele. Falei, ih, Deus, lá vem. E aí veio o ano de 2017, primeira banca de TCC, ela não estava. Beleza. Ai, Deus, tudo bem. Banca teórica, ok. Aí... tudo bem e tal, ela orou comigo antes, né? 6 horas de diferença na banca, tá bom. Segunda banca de TCC, nem marido, nem irmã, nem mãe, só Deus. E aí eu entendi que era Deus que estaria, né? Era quem eu realmente precisava que estaria, era só Ele. Então, assim, a gente tem aprendido que, assim como a missão... ela é algo como um todo. Quando Deus escolhe alguém para fazer algo, não é só ela. Ele move um todo. Deus, eu tenho falado isso para quem está à minha volta, que Deus ele não dá ponto sem nó. Ele faz algo como um todo. Deus, ele retirou minha mãe para a missão e ele moveu como um todo na nossa família. Né? Quando ele faz uma coisa, ele faz como um todo. Ele moveu em mim quando eu estava fazendo... o TCC, que era a minha parte, eu precisava viver aquilo, ela estava fazendo, né, ela estava a 6 horas de mim, ela estava do outro lado do oceano. A experiência que eu tenho para contar disso foi que no dia antes da minha banca, que eu passei várias coisas nesse processo, Deus me lembrou, né, eu estava sozinha na kitnet que eu morava, e ele falou assim para mim, lembra do testemunho que você escreveu quando você passou no vestibular? Tá ali na escrivania, tá ali na estante, busca lá. Tá ali dentro da pasta, vai lá pegar. Eu tinha perdido isso. Não lembrava, né? Tá ali, busca ali. Falou nitidamente no meu ouvido.
E aí eu, tá bom. Levantei, peguei um papelzinho que nem tem aqui na igreja mais, um papelzinho de testemunho. Na hora que eu catei o papel, tava escrito pro pastor Neto ler. Hoje fiz o vestibular, passei em tanto lugar, tava escrito lá no final. Deus, eu sei que o Senhor estará comigo durante esses 5 anos de faculdade. Eu não tenho, até o trecho da música lá, né, do Thales Roberto com a Gabriela Rocha, né? Eu não tenho nada além da promessa. Gente, isso aí foi o meu fim. Chorei, liguei pra minha mãe de vídeo, você lembra? Liguei pra minha mãe de vídeo, chorei horrores. Se eu não tinha nada além da promessa, minha mãe podia estar na Índia, podia estar na onde ela quisesse, podia estar do meu lado. E ela já não fazia mais. Então, é a paz que excede o entendimento. É Sim. isso, né? Valeu tudo a pena, né? Deus mostrou pra mim, naquele momento, que 5 anos passaram assim, ela fazendo missão, não fazendo, ela viajou 2 vezes naquele ano. Era o propósito diante de Deus e tudo que ela viveu. A gente não pode, nós aqui como filhos, né? De maneira alguma ser ingratos e dizer, Deus, o Senhor, a gente passou um monte de coisa aqui, ela não estava. De maneira nenhuma, nunca. E algo que as pessoas sempre, né, volta e meia me perguntavam, falavam assim, mas a sua mãe tá na África, ela foi embora, você não pede pra ela voltar? Eu falo, gente, isso aí é um assunto dela e Deus. Não. Eu é que não vou me meter no meio dessa Ó, Zaf conversa deles nasceu, eu não dois. estava aqui. Não lembro. Eu também não. Azaf, acho que eu tava. Não sei, não Eu lembro. não estava. Mas eu sei assim, ó, eu falo que essa paz, porque se nós sentíssemos saudade, falta, haveria um sofrimento. Não. E não é isso que Deus quer pra gente, realmente é paz. E em relação a uma missão, eu vejo, poderia ser no Brasil? Poderia ser no Brasil, porque missão a gente faz até ali com o vizinho, faz com qualquer pessoa, basta obedecer o que Deus quer que a gente faça, né? Vai lá falar do amor dele. Eu vejo que essa é a nossa missão, que Cristo seja conhecido e reconhecido como o único e suficiente Salvador. Essa é a missão. Deus mandou ele aqui na Terra, foi ele o primeiro missionário? Ele foi o primeiro missionário. Então, nós temos que fazer isso, independente do lugar que a gente esteja. Se ele falou, não, vou te levar para a África, é lá que ele quer que eu faça. É lá que ele quer me usar. E eu sempre falo que use da forma que ele quiser, aonde ele quiser, Exato. né? E no tempo que ele quiser. Então, eu aprendi também, eu vejo assim, com o pastor Maposse, que eu falei, né? Eu falei assim, o tempo para mim já tinha passado. Lá existia uma frase, o pastor Maposse, que ele sempre falava, e eu vejo, não são os números que contam a minha idade. Verdade. Não são os números. Eu vejo isso que às vezes até esqueço a minha idade, né? Que bom que não sou só eu que esqueço essa idade. Não, eu já parei de contar também. Não, vou ficar Eu já contando desisti. mais para quê? Não são os números, quem é dono da minha vida é Deus, e eu vejo que é isso. E as pessoas têm que sonhar, têm que continuar sonhando. Mãe, e a gente tá já indo para a parte final do nosso Smilecast. Como que é para você, né? Como que é o futuro de alguém que vive sem saber o futuro? Recentemente, em alguns dias, a gente teve aqui um bate-papo com o pastor Marcos. E daí eu perguntei onde que ele estava morando. E ele falou que ele morava numa mala. E isso é real. E como que é para você esse futuro, né? Eu sei que a gente sabe que hoje, em função da pandemia, não tem como você voltar, né, agora para a África. Eu até brinco, falo, e a tua mãe? Ela tá presa aqui no Brasil, mas ela não tá presa na cadeia, ela tá presa aqui porque ela não consegue voltar para a África. Porque Deus prendeu ela aqui também. Por um propósito, né? E como que é para você viver esse futuro, sem saber ao certo o que o futuro te reserva? Tá, deixa eu só, antes disso, abrir um parênteses nesse tempo que eu estou aqui, né? Que você falou de um propósito e que
nesse tempo que eu fiquei, que eu estou aqui, eu tenho feito muitas coisas também, né? Não estou parada, de braço cruzado. Pelo contrário, me envolvi em várias situações, tentando ajudar, né? Fazendo algo pelas pessoas. Nós tivemos aí 2 Aviva, graças a Deus, eu estava lá, né? Então, vejo que o fato de eu ter ficado, Deus também me deixou por vários propósitos, né? Muitas coisas nem dá para citar, né? Mas muitas coisas eu fiz nesse meio tempo em que eu pude estar aqui, né? E nessa história toda, como eu falei, sou mãe de 3 filhos, está faltando o Igor. O preferido. Aqui, né? É o preferido, olha só. Não vale. Você vai assistir, né, Igor? Então, se você não assistir, a gente vai ver com o a gente. Igor, que não está junto com a gente, que ele está em Fortaleza, mas é até assim, uma aproximação muito grande com o Igor, né? Ele está lá em Fortaleza, mas está muito perto de nós, né? Bem próximo do coração, que vejo que isso é que importa, né? Tem vocês 3 e o que nos une é o amor de Cristo, porque ele fez toda a diferença na nossa vida quando ele me chamou. Então, houve mudança na nossa vida toda, né? Então, agora, falando da sua pergunta mesmo, do futuro. A pergunta dela foi, como é o futuro de alguém que vive sem saber o futuro? Obrigada, Deus. É isso. Eu agradeço a Deus em todo momento, por todas as coisas, pelo presente que eu vivo hoje. Amanhã não foi feito ainda, né? Mas eu sonho, eu continuo sonhando. Se eu tiver a oportunidade do amanhã, do depois de amanhã, do futuro, sinto muita saudade, né, de Moçambique, dos meus filhos, dos meus netos, que são muitos, às vezes fazem chamada de vídeo, né, ali. E penso muito neles, muitos que essa hora estão dormindo em cima de uma esteira, que foram dormir de barriga vazia. Isso dói, né? Então, eu falo assim, de certa forma, Deus me deu muitos filhos e muitos mais para eu poder pensar, porque não tem como esquecer, uma mãe esquecer da situação difícil que eles vivem, né? Eu falo assim, muitos são condicionados, eu falo até a passar fome, porque se eles vão na casa de alguém, que aquela pessoa está se alimentando com a comida que tem ali, eles nem pedem, porque sabe que aquilo é o que aquela pessoa tem. Então, eu falo assim, não pedir comida, né? E vão embora de barriga vazia. E vão pedir também para quem? Eu falo, aqui no Brasil, o povo é muito solidário. Se passar alguém na porta da casa de alguém que está ouvindo agora e pedir um pão, se não tiver um pão, vai ter uma bolacha, vai ter alguma coisa, e vai ter com que doar. Lá eles não têm para quem pedir, porque o outro também não tem. Então, a fome, ali passam fome em conjunto, né? Então, em relação, assim, estar aqui no Brasil esse tempo, é um tempo bom também, porque se eu estou aqui é porque Deus permitiu que eu estivesse. E eu aguardo com muita saudade, ansiedade também, a hora de poder ir lá por outro lado do oceano. E eu falo para Deus que me leve para onde Ele quiser. Eu não me preocupo, continuo não me preocupando para onde eu vou. E nem o que eu vou ter que fazer, onde eu vou ter que dormir, o que eu vou comer, se é que vai ter o que comer. Não me... É algo que não vem ao meu coração. A única coisa que eu quero sempre é estar na vontade de Deus. Estar no centro da vontade dele. Fazer o que ele queira que eu faça. E esse tempo que você ficou aqui em Sorriso, você está aqui desde fevereiro de 2020, né? A gente teve bastante coisa. Eu lembro que você chegou em 2020, você passou em São Paulo, viu a nossa avó. Sim.
E aí, depois, em abril, a gente perdeu a nossa avó paterna, que foi essa que você viu, teve a oportunidade de estar com ela. E aí, depois, tanta coisa você fez. Eu lembro que esses dias você falou em casa, nossa, eu já tô aqui no Brasil tem 1 ano e 5 meses. E aí a gente virou e falou assim, nossa, o que você fez nesse tempo? Parece que faz esses dias que você chegou. E aí, já fez tanta coisa que a gente se pergunta, tanta família que você visitou, e os haitianos, e coisa que você fez, e missão que você fez estando aqui, né? Coisa que resolveu, coisa que ajudou, né? Coisa que a gente olha e fala assim, nossa, se não tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Não tinha resolvido isso. Coisas de missão mesmo, sabe? Que a gente vê que foi a mão de Deus mesmo que colocou. A própria situação que a gente passou com o tio Ney, né? Que o tio Ney é um milagre, um presente que Deus deu para nós, né? A situação que o tio Ney passou de Covid, que foi a mão de Deus mesmo, né? Situações assim que Deus que interviu, que Deus que colocou, que a gente olha assim e fala, Deus, olha, é o Senhor mesmo. Né? Não há dúvida, né? Que Ele é soberano, Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa família, né? E mãe, eu queria que você deixasse uma consideração, né? Esse Smilecast foi um bate-papo sobre missões mais abrangente, né? Nós tivemos o pastor Marcos alguns episódios atrás, falando mais sobre o Via África. A mãe também faz parte do Via África, que é uma ONG missionária. E a gente quis trazer ela, a nossa missionária, ela é missionária dessa casa, missionária da Igreja Batista Nacional. E ela, como mulher, tem um outro lado, tem um outro jeito, é sensível, é diferente, é de uma outra maneira. Sempre é, né? A mulher é diferente. Pastor Marcos, nada contra, misericórdia. Te amo, pastor. Mas é de um outro jeito, a caminhada dela é diferente. E a gente queria trazer para vocês desse jeito, de outro jeito, e também para tantas pessoas, né, que nos conhecem há tanto tempo. Nós estamos aqui nessa casa há 17 anos. E também, como nossa mãe, é uma honra ter você aqui nessa bancada. É uma coisa que a gente já queria, né, desde que a gente, o Smilecast surgiu, era trazer você antes que você vá para a África, né? E falar que a gente não falou com você. E é isso. Deixe uma consideração. E também, igual a gente comentou aqui, que você... Igual a gente teve o pastor Alexandre, né? Que o pastor Alexandre, o pessoal falava assim, quem quer ser pastor? O pastor Alexandre não levantava a mão. Ele não queria ser pastor. Igual você não queria ir para a África e, ao mesmo tempo, no trilhar do seu caminho, Deus foi preparando isso, né? Sem você saber, Deus foi trilhando o seu caminho. Através de Casa de Sara, e lá em Moçambique você teve a oportunidade de fazer isso. A gente tem casos do pastor, do vovô Maíssa, né? Eu sou responsável para costurar as camisas de força do vovô Maíssa. Que Deus recolheu, vovô Maíssa, que nós iremos encontrar o vovô Maíssa na eternidade. E depois eu creio, né, que você hoje vai para a África, e depois você olha assim, volta e fala, Deus, entendi, né, alguns pontos você vai entendendo, igual os haitianos, você já falou que eles são muito parecidos com o povo moçambicano, né, e Deus foi moldando, né, e nós sabemos que Deus ainda tem muito mais para fazer, e é tudo debaixo da vontade dele. E é isso, né, queria que você deixasse uma consideração, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Muito obrigado. É uma honra. E a gente fala, né, que se a gente for um pedacinho, assim, uma fatinha do que você é, a gente já tá faceira pro resto da vida. Bom, para mim também gostei de estar aqui, né? Pode voltar. Muito bom. E, assim, esse tempo de estar aqui, né, no Brasil, tempo muito, muito proveitoso, poder ver o agir de Deus nas nossas vidas, na vida de vocês três, na vida da família Saraiva, né, o milagre que a gente, né, viveu em relação ao Ney, e ficar um tempo mais assim próximo a tudo, né, a igreja mesmo,
poder me alimentar, né? Porque lá é diferente, né? E temos o nosso pastor, que eu falo que é meu amigo, meu pastor, meu filho, porque ele chegou aqui no mesma época que nós, e é meu amigo. E eu sei que nos socorre quando nós precisamos, sempre, né? E eu fico tranquila, confio totalmente nele. E assim, dizer para quem, às vezes, na caminhada, se sentiu como eu um dia senti, de acreditar que o tempo é o tempo de Deus. Ele é o dono do tempo. Nada é tarde. Né? Que não se sinta como eu me senti um dia. Que volte a sonhar. Porque eu, hoje, em relação à vida, eu vejo como se eu tivesse renascido. Então, a idade, as coisas, para mim, não fazem mais diferença. Né? Eu sei que eu falo assim, o corpo pode cansar, as coisas, mas a nossa mente é o que Deus faz com nós, que nos move, que faz ir mais além. Então, eu não sei até quando que eu vou estar em missões lá em Moçambique, ou estar em outro lugar, ou estar na Índia, ou na Coreia. Eu não me importo. Eu quero estar fazendo o que Deus queira que eu faça. Então, é Ele que vai me levar. Se Ele quiser me levar mais longe, em qualquer lugar, eu estou aqui. Eis-me aqui, pronta. Eu já estou pronta para fazer a obra. Eu já estou pronta para fazer a missão. E eu gostaria que quem está assistindo, se um dia parou assim no meio do caminho, parou na caminhada, cansou por quê? Aonde você deixou as suas forças? Porque quem nos fortalece é Deus. E nós devemos falar, Deus, me socorre. E eu sei que Ele vai fortalecer. Ele pode fazer na sua vida muito mais do que fez na minha. Então, a minha oração é que Deus faça muito mais na sua vida do que Ele tem feito na minha. E é isso. Assim como na vida de vocês. De cada um que vai estar assistindo. Que Deus possa fazer muito mais. Que vá muito mais além. É isso. Uau, muito bom. Como a Nicole já falou, foi... Ela tá emocionada. Tá emocionada, Deus. A menina que faz natação se afoga num copo d'água. Muito emocionada, né? Gente, foi muito bom mesmo, mãe. Que bom que a gente teve essa oportunidade, que a gente conseguiu se reunir e que a gente conseguiu parar um pouco de rir, porque a gente tava muito feliz. E nós três juntas, a gente é riso na certa. Bom, eu quero começar a me despedir de vocês, mas antes, tá? Pedir para vocês comentarem aqui no YouTube, né? Compartilhar esse podcast com mais alguém que você gostaria que ouvisse esse testemunho, esse bate-papo. Os outros também. Fica ligadinho, porque a gente tem muita coisa nova vindo por aí também. E se você, por acaso, tem algum tema que você gostaria que nós abordássemos, que a gente trouxesse aqui para estar interagindo com vocês, pode sugerir nos comentários, que eu prometo que a gente vai analisar com muito carinho, tá? Fica ligadinho que tem novos Smilecast por aí. Agora que já passou meu afogamento, ressuscitei. Gente, obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado, Rô. Espero não gravar com você novamente, Roberta, porque minha dupla é o Johnny. E é isso, pessoal. Ficamos por aí.